Irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Antes de abrirmos a Bíblia Sagrada, quero pedir a você, irmão e irmã, que está assistindo esse vídeo, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber outros vídeos quando for enviado. Irmãos, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo através do seu canal aí no YouTube. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e vamos à leitura. Irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus Pai e reservados para Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós copiosamente. Irmãos, o versículo 1 e o 2, Judas está apenas saudando os eleitos, a igreja, os escolhidos por Deus para pertencerem a Jesus Cristo. Versículo 3. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. No versículo 3 e no versículo 4, irmãos, Judas diz que, estando ele muito preocupado em escrever para os eleitos, para nós, a respeito da nossa comum salvação, que é a fé que nós temos em Jesus Cristo, ele sente a necessidade de nos dirigir esta carta para para nos encorajar a pelejar pela fé, que foi confiada de uma vez para sempre aos santos, aos escolhidos. No versículo 4 ele diz o porquê. Porque certos homens ímpios quer dizer pessoas más, se introduziram furtivamente, ou seja, disfarçadamente entre nós, os quais desde há muito tempo estão destinados para o julgamento. Esses homens ímpios que se introduziram disfarçados entre nós, eles transformam em dissolução, ou seja, eles dissolvem, é uma ação de desfazer algo, ok? Fazer com que algo que tenha efeito fique sem efeito. Então, eles dissolvem, eles negam a graça dada por Deus, ou seja, Jesus Cristo. Eles negam Jesus Cristo, que é o nosso único Mestre e Senhor. Então, ele está nos encorajando a lutar pela fé, ao mesmo tempo que ele está dizendo por quê? Porque entre nós, homens ímpios, pessoas más, se introduziram disfarçadamente para dissolver, ou seja, que negam Jesus Cristo e podem assim levar muitos ao erro. Versículo 5. Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas estas coisas, o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. No versículo 5, irmãos,
Judas está dizendo: eu gostaria de trazer à memória de vocês, embora vocês já saibam isso, que depois de Deus ter tirado o seu povo da terra do Egito, fez em seguida morrer aqueles que não creram. Sexto, os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também, estes homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Irmãos, no versículo 6, no 7 e no 8, Judas diz: os anjos que tinham guardado a dignidade, que não tinham guardado a dignidade de sua classe, ou seja, os anjos que estavam, meus irmãos, nos céus, que serviam a Deus, eles não guardaram a dignidade, a sua dignidade, mas abandonaram seus tronos. Até esses anjos, Deus os guardou com laços eternos nas trevas, para o grande dia, para aquele dia do julgamento. Esses anjos, que são os anjos caídos, eles já estão condenados. Da mesma forma, diz no versículo 7, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram as mesmas impurezas, ou seja, foram contra as vontades de nosso Deus, eles se entregaram a vícios contra a própria natureza, também já estão reservados para o grande dia, para o dia do julgamento, para sofrerem a pena do fogo eterno. E eles foram destruídos com fogo, sofreram a pena do fogo eterno. Da mesma forma, no versículo 8, diz que estes homens, em seu louco desvario, ou seja, em sua loucura, eles contaminam igualmente a carne e desprezam a soberania e maldizem as glórias. Esses más homens ímpios que se introduziram entre nós, eles, desde há muito tempo, também já estão reservados para o grande dia, para a condenação. E é por isso que Judas exorta, encoraja a nós a não cairmos da fé. Ele nos adverte enquanto a esses homens ímpios que se introduziram no meio de nós, para nos fazer cair da graça de Deus. 9º versículo. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que ignoram. Encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de um modo natural, à maneira dos animais destituídos de razão. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Amigos, no versículo 9, o arcanjo Miguel, ele disputou o corpo de Moisés com o demônio. A passagem diz que quando o arcanjo Miguel ele não disputou, ele discutia com o demônio a respeito do corpo de Moisés, o próprio arcanjo Miguel, que é poderoso em poder, pois serve ao Deus Altíssimo, ele não ousou dizer nada contra o próprio demônio,
não ousou, e ele tinha autoridade para isso e podia fazer isso, mas ele não ousou dizer nada contra o próprio demônio, apenas disse que o Senhor te repreenda. Entendeu? Ele não ousou dizer nenhuma sentença contra o próprio demônio. Mas estes quem? Estes ímpios, essas pessoas que se introduziram disfarçadamente no meio da igreja, no meio do povo de Deus, eles falam mal daquilo que ignoram. Encontram eles sua perdição naquilo que não conhecem. Irmãos, você vê hoje nas igrejas, não é? Alguns pastores, alguns pregadores brincando com o demônio, dizendo: demônio, eu te repreendo, demônio, tu agora estás... Enfim, meus irmãos, você que frequenta uma igreja dessa, onde você vê um pastor ou alguém brincando com o demônio, dizendo: eu te repreendo, eu te faço cair, enfim. Meus amigos, prestem atenção à leitura. O arcanjo Miguel, em sua total autoridade, não ousou dizer nada contra o demônio, mas disse: o Senhor te repreenda, porque tudo tem que ser entregue nas mãos de Deus. Mas estes homens ímpios, maus, que se introduziram disfarçadamente nas igrejas, falam daquilo que não sabem. Eles próprios estão se condenando. Eles acham que têm autoridade por si próprio sobre o próprio demônio. Eles falam mal do que ignoram. Entendeu? Eles encontram, meus amigos, a sua perdição naquilo que não conhecem. No versículo 11, Judas diz assim: ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim. Ou seja, Caim não era justo diante de Deus. E por amor do lucro, caíram no erro de Balaão. Ou seja, Balaão se deixou levar pelo dinheiro, pela ganância, pela avareza, pelo desejo. Essas pessoas também ficam brincando com demônios em igrejas e assim enganando a muita gente por causa do dinheiro. E pereceram na revolta de Corá. Ou seja, Corá foram as pessoas que foram revoltosos contra Deus. Ele se revoltou contra Moisés. E a terra engoliu Corá e aqueles que os seguiam, seus familiares. Então, meus amigos, eles foram contra a vontade de Deus, da mesma forma que estes homens que estão desde há muito tempo reservados para o castigo, estão indo contra as vontades de nosso Deus, enganando pessoas, fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus e ainda brincam com demônios nas suas igrejas. Meus amigos, se eu estou falando para alguém que participa de uma igreja onde todos os dias se expulsa demônio, você vai hoje, por exemplo, na sua igreja, e lá você vê o pastor expulsando o demônio. E quando você vai no outro dia seguinte à sua igreja, o pastor está de novo expulsando o demônio, meu amigo, minha amiga irmã, nada mais, nada menos, eles estão brincando com demônios, ou seja, os demônios brincando com eles. Essas pessoas estão perdidas. E se você não sair dessas igrejas, você também está perdida. Numa igreja onde tem o Espírito Santo, não existe demônio. Entendem? Ai dessas pessoas. Ai dessas pessoas. Estão apenas querendo o seu dinheiro. Estão te enganando. Por isso Judas diz: ai deles. Ai dessas pessoas. Versículo 12. Esses fazem escândalos nos vossos ágapes. Ágapes, irmãos, significa festa dos primitivos cristãos, ou seja, banquete ou almoço, né, de confraternização. Então diz o seguinte: eles fazem escândalos nos vossos banquetes, nas vossas confraternizações, entendem? Banqueteiam-se convosco despudorosamente e
se saciam a si mesmos. São nuvens sem água que os ventos levam. Árvores de fim de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então, Judas está dizendo, eles fazem escândalos nos vossos banquetes. Eles banqueteiam-se convosco, meus amigos, despudorosamente, sem escrúpulos, saciam-se a si mesmo, são nuvens sem água, né, que os ventos levam, árvores de fim de outono, ou seja, árvores infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São pessoas que não merecem nem estar no meio de vocês, igreja. Pessoas que enganam a vocês. Ondas furiosas do mar, 13º, que arrojam as espumas da sua torpeza. Estrelas errantes, para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Essas pessoas, irmãos, não merecem estar no meio da igreja. São pessoas errantes, como diz Judas. Enoque, também Enoque, do versículo 14, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Meus amados irmãos, quando você vai a uma igreja, quando você congrega como igreja, você congrega para ouvir, aprender a palavra de Deus. Em algumas igrejas ou congregações, não se abre sequer a palavra de Deus. Ela fica ali em cima de uma mesa, amigos, e o pregador vem à frente e começa a falar daquilo que não entende. Começa a falar dos próprios demônios, a expulsar os próprios demônios. Diz que uma pessoa tem demônio e começa nessa brincadeira. Com isso, eles estão se condenando a si mesmos. Porque a vontade de Deus é que o evangelho seja passado, seja levado a cada um presente. Entendeu? Mas como que você irá à vida eterna se você vai numa igreja ouvir sobre demônios? Ouvir pastores que não leem a Bíblia, que não te explicam a Bíblia, o significado das palavras bíblicas. Meus amigos, essas pessoas estão se perdendo. E você, que é participante desta igreja, está se perdendo com ele. Porque você de nada entende da palavra de Deus. Você não sabe qual a vontade de Deus para a sua vida. Dessa forma, irmãos, seria bom que você saísse dessa congregação. Você é a própria igreja de Jesus Cristo. Procure uma igreja, amigo, onde se ouve a palavra de Deus, onde é lida a palavra de Deus, onde você saiba qual a vontade de Deus para você. Isso sim é pregar o evangelho. Versículo 16. Estes são murmuradores descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Isso é bem claro, né, meus amigos? Muito claro. Eu tenho visto, sim, pela TV aí, pela internet, pastores que são murmuradores, descontentes. Pessoas que desejam mal a outras pessoas. Eu fico me perguntando, isso é levar o evangelho de Deus? Uma pessoa que se diz pastor, apóstolo, vai de frente à televisão ao invés de pregar a Bíblia Sagrada, mas pede dinheiro do que leva a Bíblia, do que passa a Bíblia, e ainda difama pessoas. Essas pessoas, irmãos, estão reservadas para o castigo eterno, diz a palavra do Senhor.
Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Meus amigos, o livro de Judas nos adverte enquanto aos pastores, apóstolos, presbíteros, homens que dizem levar a palavra de Deus à igreja. Mas essas próprias pessoas, elas não têm o conhecimento da palavra do Senhor. Pregam mais os demônios nas igrejas do que as próprias escrituras. Como nós lemos, o arcanjo Miguel, com todo o seu poder, não ousou falar nada contra o próprio demônio, mas disse: o Senhor te repreenda. E essas pessoas ficam brincando nas igrejas como se eles próprios tivessem alguma autoridade sobre demônios. Para você ter autoridade sobre algum demônio, para que esse mesmo não te toque, meu amigo, você tem que estar ligado a Jesus Cristo, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Assim os demônios não te tocam, mas você mesmo, como pessoa, você não tem autoridade nenhuma. Mas Judas diz que essas pessoas, eles difamam e falam daquilo do que não sabem e nem entendem. Por isso, ele nos escreve para nos encorajar e não cair da fé em Jesus Cristo e não se deixar levar por esses homens que nada sabem e que nada entendem, porque eles são pessoas levadas pelo vento. São estrelas errantes. São ondas do mar que vai e volta. Não sabem de nada, irmãos. Irmãos, se você participa de uma igreja, o apelo que eu fiz agora há pouco eu vou fazer de novo. Se você participa de uma igreja onde todos os dias ou toda semana expulsam demônios, meu amigo, essa leitura é para essas pessoas que estão presidindo nessas igrejas. Eles estão indo pelo erro, pelo caminho de Caim. São pessoas injustas. Eles estão indo pelo caminho de Balaão, que Balaão vendeu a sua mente, o seu caráter, a sua personalidade, por causa do dinheiro. Essas pessoas estão seguindo no mesmo caminho. Eles estão no caminho de Corá. Foram desobedientes e rebeldes. Eles estão no mesmo caminho. E você, meu irmão, você, minha amiga e irmã, você, além de ser participante, você também é contribuinte, pois você dizima para esta igreja. E é por causa do lucro que eles fazem todas essas coisas. E quando você dizima lá, você está contribuindo para com o pecado deles. E é participante também em pecado. Saia dessas igrejas, meu irmão e minha irmã. Versículo 20. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Ou seja, mutuamente, meus irmãos, quer dizer onde tem 3 ou mais pessoas, né? Um grupo de pessoas. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente, entendeu? Como grupo, como várias pessoas, sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais tende compaixão,
repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne. Meus amigos, no 22º, no 23º, Judas diz para que vocês exerçam a misericórdia e repreenda as pessoas que estão em meio a essas situações. Salvem essas pessoas, arrebatando-os do fogo do inferno. E das pessoas, das demais, meus amigos, que não querem dar ouvidos a vocês, ou das mesmas que presidem nesses lugares, tende compaixão. Mas que vocês devam detestar até a túnica manchada pela carne deles, até uma roupa que essas pessoas vestem. Detestem, porque são pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Essas pessoas, meus amigos, ímpias, essas pessoas más, que se introduziram disfarçadamente no meio da igreja, para dissolver a palavra de Deus, para transformar o evangelho de Deus, diluir em coisas erradas, fazer com que vocês caiam da fé, tenham nojo até da roupa que essa pessoa veste. 24. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Magnificência, meus amados irmãos, significa atitude generosa, liberdade, esplendor. Então, no 25º diz, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, seja dadas glória, esplendor, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém.